Olá a todos! Esta semana vamos meditar em Marcos. O Evangelho de Marcos ele tem poucas coisas de diferença do Mateus, mas tem alguns textos que são exclusivos e que eu acredito que valem a pena a gente olhar e refletir sobre a questão da sexualidade bíblica, da masculinidade bíblica. E o primeiro, por exemplo, o primeiro texto exclusivo de Marcos é o que está no capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. E aqui eu acho muito interessante porque ele nos mostra que quando a gente obedece, né, a gente faz o bom plantio, né, a gente faz brotar a semente, né, a semente do Evangelho encontra espaço no nosso coração. E uma vez que ela encontra espaço no nosso coração, Deus tem liberdade de agir e de produzir vida nova em nós. E é um mistério, né? Deus, ele consegue nos amadurecer, nos dar uma masculinidade sadia, nos libertar da imoralidade, nos dar uma sexualidade que agrada a Ele. E esse é um poder do próprio Deus fluindo entre nós, dentro de nós, e que nós não sabemos explicar muito bem, mas sabemos que Deus está agindo. Que quando a gente obedece a Ele, orando, lendo a palavra, buscando a presença dEle profundamente, Ele tem liberdade de ação dentro do nosso coração e realmente nos transforma. Quando a gente percebe, nós estamos frutificando para a glória dele, de fato. Além disso, capítulo 8, também tem um texto que fala o seguinte, capítulo 8, versículo 22. Ele diz assim: chegaram a Betsaida algumas pessoas, levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo homens, parecem árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Mesmo de longe, Jesus mandou o homem ir para casa dizendo: não entre no povoado. Aqui eu acho coisas muito interessantes. A primeira é a nossa cegueira, né? Assumir que somos cegos é muito importante, né? Encontrar Jesus com a ajuda de outras pessoas, inclusive, e falar: Jesus, eu não enxergo, eu não vejo as coisas do jeito que o Senhor vê, eu não vejo as coisas como elas realmente são. E aí Jesus vai e ajuda a gente. E é um processo, veja, no começo ele ainda começou a enxergar, mas ele ainda enxergava os homens como se fossem árvores. E quantas vezes a gente enxerga as pessoas como objetos, como coisas e não como pessoas? Né? Em que sentido nossa própria visão ainda está deformada, deturpada, principalmente com relação à sexualidade? Nós enxergamos as mulheres como mulheres? Nós enxergamos os homens como homens? Ou apenas como objetos de uso, de prazer? E aí Jesus traz esse pequeno encontro com um cego para nos fazer pensar sobre isso. Nós enxergamos as pessoas como? Mas se a gente persiste nesse processo com Jesus, nós passamos a enxergar as coisas nitidamente. As mulheres se tornam seres, pessoas a serem respeitadas e amadas. Os homens se transformam em seres humanos que devem ser respeitados e amados. E nós não usamos mais as pessoas. Nós começamos a enxergar como elas são e respeitar quem elas são. Então esse texto aqui para mim é muito interessante sobre esse processo nosso de mudar nosso olhar sobre as pessoas à nossa volta. Depois disso, nós temos em Marcos capítulo 13, um outro trechinho interessante. Capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: prestem atenção, não fiquem dormindo, porque vocês não sabem quando vai ser o momento. Vai acontecer como a um homem que partiu para o estrangeiro, deixou a casa, distribuiu a tarefa a cada um
dos empregados e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pelo amanhecer. Se ele vier de repente, não deve encontrá-los dormindo. O que eu digo a vocês, digo a todos: fiquem vigiando. Esse é um alerta muito importante. Ele está nos 4 evangelhos, mas de forma diferente em cada um. E essa forma de Marcos é muito interessante. Jesus foi embora, ele ascendeu aos céus e nos deixou uma missão. Ele nos deixou uma nova vida. E nós temos uma satisfação a dar a ele. Nós temos um compromisso com ele. E ele vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar? Ele vai te encontrar dormindo, entorpecido pelos prazeres diabólicos, mundanos, entorpecido pela imoralidade, escravo de uma sexualidade doentia? Ou ele vai te encontrar acordado, vivo, alerta, atento, fazendo a vontade dele, vivendo a vontade dele? Este é o alerta, né? Que a gente consiga prestar atenção nisso e vigiar a cada dia. A cada dia pode ser o retorno de Cristo. A cada dia pode ser o meu encontro com Cristo se eu morrer. E eu preciso estar alerta, eu preciso estar acordado, eu não posso deixar o diabo me distrair e me entorpecer e me fazer dormir. Não posso. Preciso estar acordado e viver a vida verdadeira, a vida de Deus, e não a vida enganosa que o inimigo tem para nós, que nos paralisa, que estagna a gente, que faz a gente ficar parado e morto. Não é essa a vida de Deus para nós. A vida de Deus para nós é dinâmica e santa e maravilhosa. E depois a gente tem ainda no capítulo 9, voltando um pouquinho, 9, versículo 42, finalzinho do capítulo 9, nós temos o seguinte: se alguém escandalizar um destes pequeninos que acreditam, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Esse trecho a gente leu em Mateus. Se a sua mão é ocasião de escândalo, que você a corte, né? E a gente leu a gravidade da batalha contra o pecado, né? E aí ele fala o seguinte: é melhor que você entrar na vida sem uma das mãos do que ter as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se seu pé é ocasião de escândalo para você, corte. É melhor você entrar na vida sem um dos pés do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se teu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os 2 e ser jogado no inferno, onde seu verme nunca morre e seu fogo nunca apaga. Com efeito, todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com o que vocês lhe darão sabor? Tenham sal em vocês e estejam em paz uns com os outros. Este texto, esse trecho, é um alerta também, né? Olha, o inferno existe e é um destino possível. Jonathan Edwards tem um sermão muito conhecido por alertar as pessoas muito claramente sobre isso. Que a única coisa que separa as pessoas de um inferno é a mão graciosa de Deus, que por enquanto impede essas pessoas de caírem rapidamente na direção das chamas do inferno. E aqui Jesus está nos falando sobre isso. Cuidado. O inferno é um destino certo para aquele que deixa o pecado controlar a sua vida. Então o desafio para nós é ter uma vida saborosa, né? Ter uma vida salgada, no sentido de ter mesmo sentido, propósito, e não ser uma vida controlada pelo pecado, que nos torna insípidos, nos torna sem gosto, sem graça, sem nada, e pessoas com o destino certo para o inferno. Então isso tem tudo a ver com uma masculinidade sadia, uma sexualidade sadia. Ter uma vida santa, com significado, com sentido, inclusive na nossa sexualidade. E o trecho final de Marcos, capítulo 16, é um trecho que muitos questionam a validade dele, porque ele não consta em alguns manuscritos antigos. Mas é um trecho que fala, que dialoga com outros trechos também dos outros evangelhos, em boa parte dele, e que tem um trecho exclusivo de Marcos mesmo, mas que também é importante para nós, que diz assim: Jesus apareceu, versículo 14, apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração,
porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro, anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava por meio dos sinais que os acompanhavam. Provava que os ensinamentos deles eram verdadeiros. Então, o que a gente tem aqui no final de Marcos? Nós temos uma lição muito importante sobre a ressurreição, sobre o poder de Jesus agindo em nossas vidas contra o mal. Primeiro, ele fala que isso exige um compromisso, que é o compromisso do batismo, que, né, aquele que for batizado será salvo, quer dizer, é um sinal de que a pessoa tem um compromisso com Deus. E também fala desse poder que se manifesta na vida daquele que entrega a vida para Cristo. Ele vence o mal em várias formas. Então nós podemos viver essa vida de compromisso com Deus que vence o mal, que vence toda a distorção da nossa sexualidade, que vence toda a distorção da masculinidade, que vence por causa do poder da ressurreição de Jesus. Porque Ele venceu na cruz todo o mal e todo o pecado, e agora quer vencer esse mal e esse pecado em nossas vidas e através das nossas vidas. Esse é o desafio para todos nós. Então que Deus nos capacite a vivermos essa masculinidade, essa sexualidade apresentada para nós no Evangelho de Marcos também. Até a próxima.